Falar em Marcos 14. Esses dias a gente falou Cristo, o intercessor, né? Domingo retrasado. Domingo passado a gente falou Cristo, o sacerdote. Hoje a gente vai falar Cristo, o sacrifício. Tá bom? Então está em Marcos 14. É só um versículo, então também não precisa ficar em pé, o verso 36. Verso 36 de Marcos 14. Aleluia, Jesus. Quando vocês falam amém, amém, glória a Deus. Bom? Então como é que é o título mesmo? A cola aí, ó. Semana retrasada a gente falou Cristo o intercessor. Semana passada Cristo o sacerdote. Hoje Cristo o sacrifício. Tá bom? Então como é que é o título da mensagem hoje? Cristo o sacrifício. Eu sabia que vocês eram inteligentes. Vocês estavam fingindo, né? E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Amém? Eu queria que alguém visse aí numa versão tradicional. Está quase parecido, mas vamos ver. Palavras que a gente está acostumado a ouvir. Ele orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afaste de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Isso aí. Olha, essa versão é até mais diferente também, né? Essa aí é qual? Viva? NTLH, NVI. Vamos aí, ou corrigido ou atualizado? Rapaz, não falar isso aqui foi arrancado. A Mariana não com a cara. Mariana? Ela está já sedenta da palavra. Pode ver a sua aí. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Amém. Muito bem. Então a maioria ficou aí, né? Mas veja, quando a gente pega uma tradução diferente, como amplia, né, o significado. Eu gosto muito disso. Tá bom, irmãos? Então, como eu disse, a semana passada a gente falou Cristo como sacerdote, sumo sacerdote, diante de Deus Pai, intercedendo por aqueles, quem? Todos? Não, aqueles que o Pai lhe dera. Após o culto, ou durante a semana, uma pessoa que ouviu a mensagem falou: eu estou impressionado ainda com aquele versículo 9, que diz, né? Não rogo pelo mundo. Está vendo? E o Senhor roga e rogou apenas pelos que são seus, que o Pai lhe concedeu. E hoje a gente vai falar de novo sobre Cristo, mas agora como um sacrifício que seria oferecido poucas horas depois daquela oração, no João 17. E dali ele estaria indo para o Getsêmani. Aqui nós chegamos aí no Getsêmani, onde ele será levado, conduzido para ser o sacrifício. Observaremos aqui que nesta oração do versículo que acabamos de ler aí, com a oração de João 17, há alguns aparentes contrastes, ou há um contraste mesmo, mas nós precisamos aprender a diferenciar esses dois momentos de Jesus, que são momentos também que acontecem conosco. Tem hora que a gente intercede, recebe um pedido de oração, alguém pede uma oração,
A gente vai para a oração e fica aquele negócio assim na cabeça, assim, alguém está batendo, é para você orar por aquela pessoa, então você vai agir como um sacerdote, como um intercessor. Mas tem hora que alguém está fazendo isso por você também. Às vezes você está no sofrimento, aquele momento que você fala assim, eu não sei nem o que orar, nem sei como vou orar. Não fala assim, eu não oro porque eu não estou tendo força. Isso não é coisa de crente não, tá? Fala assim, você vai para a oração, mesmo que você não consiga falar. Porque o Espírito de Deus vai orar também e vai levar outros a orarem por você. Assim como você foi levado a orar por outros, há outros que estarão orando por você. E isso acontece toda hora. Toda hora. Na igreja do Senhor, na face da terra, isso acontece direto. Então, como disse, horas atrás, o nosso Senhor estava erguendo sua oração ao Pai, dizendo sobre sua própria vontade. Lá no verso 24 ele diz, Pai, a minha vontade é isso, isso, isso. Lembra que no final a gente falou dessa parte. A vontade própria. Agora ele se prostra no chão, em Marcos, e chora em agonia, dizendo, meu Pai, não seja a minha vontade, não seja o que eu quero. Mudou, não é? Ou seja, não está colocando em cena agora a sua própria vontade, como ele colocou antes. Como eu disse, nós estávamos vendo o sumo sacerdote em sua intercessão. Agora estamos falando sobre o sacrifício em pessoa. E a gente precisa entender que a oração no altar do sacrifício, ela dá autoridade e poder para fazer aquela outra oração, a oração diante do trono. Quem consegue orar no sacrifício, ele tem total liberdade quando ele está fora do sacrifício e vai desfrutar agora do trono, da alegria do trono. Amém. Somente com a entrega total, como Cristo fez ao sacrificar-se, que o crente adquire o direito e o poder de fazer suas petições diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas nós temos um aspecto aqui, irmãos, importante que não podia deixar de ser falado. A oração de uma pessoa obediente. A oração obediente. Para todos os que desejam orar, essa lição da oração no Getsemane traz uma das lições mais sagradas e preciosas. E um cristianismo superficial como que estamos presenciando, não é só no Brasil não, infelizmente é no mundo. Um cristianismo superficial como que a gente está presenciando, essa oração de Jesus, sabia que ela é considerada uma oração de derrota? Nas pregações e ensinos atuais, não está sendo ensinado, o povo não está aprendendo, o povo de Deus não está aprendendo que a vontade do Senhor é soberana. Amém, Jesus, aleluia. E nós não podemos deixar isso de lado e esquecer disso. O povo de Deus está aprendendo que a nossa vontade, a vontade do povo, que é relevante demais, e que o Senhor se curvará aos nossos pedidos e desejos, independentemente dos meios e razões para se orar. Agora veja essa oração, o próprio Filho diz, não seja feita a minha vontade. Ele diz não que a vontade dele não deveria prevalecer, mas a vontade do Pai. Amém. E nós devemos chegar à conclusão que se Jesus orou assim, muito mais nós devemos fazer, porque há momentos em que a nossa vontade está muito à flor da pele, aflorando, né? Já está à flor da pele e aflorar mesmo, mas eu ia dizer outra palavra, afrontando a vontade do Senhor. Tem hora que a nossa vontade afronta a vontade do Senhor, especialmente naqueles que não cultivam uma vida de piedade. Porque se nós não cultivamos uma vida de piedade, porque quando se cultiva uma vida de piedade, você tem poucos momentos, ou poucas horas,
poucos momentos do dia em que você fica na carne. Mas quando não se cultiva, então é muito tempo durante o dia. Aí depois que soltou a palavra, depois que agiu, depois que bagunçou, depois que o leite derramou, não. Porque não cultivam a vida de piedade. E é assim, afronta-se muito a vontade do Senhor por causa desta falha em cultivar uma vida de piedade. E aí, sendo ensinados de que Deus, ao ditado, e todo mundo diz aí no mundo também, Deus é pai, não padrasto. Vocês já ouviram isso aí? Todos os dias, praticamente, a gente ouve isso aí. Deus é pai, não padrasto. E isso já está na boca da igreja, do pessoal da igreja. E sendo ensinados assim, concluem que deverão ser atendidos em todos os seus pedidos. Por outro lado, mesmo os que têm buscado viver uma vida piedosa, tem hora que vai precisar de se curvar à vontade expressa de Deus Pai, como Jesus fez aqui. Amém. Quem que fez a vontade de Deus mais do que Jesus? Ninguém. E Jesus chegou nessa posição. Claro que no caso dos piedosos, na maioria das vezes, eles sabem orar, sabem o que orar, sabem como orar, mas isso não significa que uma hora não vai ter que se adequar a esse exemplo de Jesus. E nesses momentos de crise e tensão, tudo o que se deve dizer é que a tua vontade seja feita, Senhor. Amém, Jesus. É nesses momentos de dificuldade, nesses momentos terríveis, é essa oração que vai precisar ser feita. Seja feita a tua vontade, Senhor. Chegamos então agora a um possível dilema de tudo que nós falamos desde o início, do ano, falando sobre isso aí. O ensino que estamos tendo até agora acerca de pedir ao Pai em oração, qualquer coisa e sermos atendidos, como é que fica? O que aconteceu com aquelas palavras de Jesus? Diz: tudo que pedirdes ao Pai, crendo recebereis, tudo que pedirdes será concedido. Aí nós vamos voltar ao que eu já esbocei aqui, um entendimento correto do significado desses momentos que a gente passa, dos momentos em que Jesus passou, vai nos dar a resposta certa. Ou seja, existe diferença entre os momentos que vivemos, e nos ensinará que temos ainda a base firme para termos certeza da resposta da oração. Na oração sacerdotal, Jesus estava fazendo a vez de um sacerdote representando o seu povo. Então ele orou de acordo com a vontade do Pai. Então no final ele diz: a minha vontade é essa também. Ele estava se coadunando com a vontade do Pai. O momento do Getsemane é outro momento. Temos o nosso Senhor como sacrifício, como oferta, como libação, seria derramado. Ele vai se derramar diante do Pai, com Hebreus 5,7 vai dizer, com oração, súplicas e forte clamor de lágrimas. Eles estão em um momento em que a sua humanidade está sendo testada até o último grau. Eu não acredito que um ser humano conseguiria suportar o que Jesus suportou aqui no Getsemane. Eu não acredito. Ele sabia muito bem que a vontade do Pai era que ele bebesse aquele cálice, mas a sua alma entrou em agonia. Agonia extrema. Aí no 14 mesmo, verso 33 e 34 diz como? Leia, por favor. Pode ler 33 e 34, Marcos 14. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Irmão, eu não sei se eu sei que todo mundo passa por grande tristeza. Tem hora que a gente vê um pessoal chorando, porque não é de alegria. Aí de tristeza, tem hora que vê o pessoal chateado,
pessoal que não tem quem quer conversar, nesse dia nem, às vezes nem vai no culto, de tão triste que está, né? Agora imagine o Senhor dizer, chegar a esse ponto: a minha alma está profundamente triste. Não está só triste, está profundamente triste. A versão diz ali que é capaz de me matar, e é mesmo. Na tradicional diz profundamente triste até a morte. Ele começou a sentir grande temor e profunda angústia. Ele começara ali a provar as primeiras gotas do cálice da ira de Deus contra o pecado. Porque não é só porque uma coisa estava acontecendo contra ele. Irmão, preste atenção: o cálice da ira de Deus contra o pecado, que seria derramado e ainda será contra os impenitentes, e será derramado, chegando ao ponto de lançá-los na morte eterna, num lago de fogo, onde sofrerão eternamente, para que o cálice da ira, para que a justiça de Deus seja satisfeita, para que Deus fique satisfeito. Jesus começou a tomar ali no Getsemane as primeiras gotas desse cálice, por causa do seu, do meu pecado. A terrível realidade que se apossou dele de tornar-se uma maldição. Gálatas 3,13 repete Deuteronômio, que diz lá o que? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tornou-se maldição. Porque eu quero que você imagine: quem passasse na rua e visse Jesus pendurado naquela cruz ali, como outros malfeitores, ia pensar o que dele? Não era essas coisas todas. Se está ali é porque fez alguma coisa. Não é assim que às vezes a gente julga as pessoas? Tem coisa aí. A gente fala muito isso. E assim, muitos viram ele assim, um maldito de Deus. Maldito de Deus. Então essa realidade começou a tomar conta lá na sua oração. O peso da culpa de pecados que ele jamais cometera, mas foi lançado sobre ele. A separação dele e do Pai, que aconteceria daí a algumas horas, ao ponto de eles clamar: por que me desamparaste? A gente que não sabe o que é viver em comunhão ininterrupta, porque a gente tem relacionamento com tudo e com todos, mas Jesus é eternamente Filho de Deus, sendo Deus, Trindade, Triunidade, por um momento a sua humanidade ficar separada, ao ponto de eles clamar isso: por que me desamparaste? Todas essas realidades ali reunidas, como ele não sentiria o que ele sentiu? Quem vocês acham suportaria tudo isso por um breve tempo sequer, a não ser Jesus? Por mais que se suponha que ele tivesse desejado que o propósito de Deus fosse cumprido sem esse momento tenebroso, ele pede ali que fosse poupado desse terrível cálice. Mas a oração, essa oração, ele sabia que não poderia ser aceita. Por isso foi necessária outra oração: seja feita a tua vontade. Ou complemento da oração, oração de submissão, que a vontade do Pai prevalecesse. Irmãos, por mais que oremos também para que certos cálices sejam passados de nós, pois nossa humanidade e nossa carne estranham o sofrimento. Eu não conheço ninguém que goste de sofrer, né? Mesmo que a gente saiba que é necessário. E pode até nos levar a pecar na oração. Tem sofrimento que o povo não vigia a boca. Meu Deus, o que isso está acontecendo comigo? Eu não aceito isso não, Senhor. Repreende, Senhor. Se eu estou mandando. E nos leve a pecar. Precisamos orar a oração submissa, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Amém. Essa oração constituiu a essência e o valor do sacrifício de Jesus.
Havia saído de seus preciosos lábios essas palavras: se possível, passa de mim. E essa ele não podia dizer: essa é a tua vontade. Mas ele terminou bem a oração quando disse: seja feita a tua vontade. Amém. Daí, essa oração de submissão, o que aconteceu? Ele capacitou a vencer. Venceu o temor daquele momento, venceu a angústia daquele momento e chegou a vencer o poder da morte também. Então, envolver-nos com a vontade do Pai e orar submisso a essa vontade resultará no conforto em meio à aflição e angústia da alma e produzirá em nós gozo que não se consegue explicar, porque é o prenúncio da nossa vitória sobre qualquer adversário. Amém. Porque a gente não entende muito, mas acho que a gente vai chegar nesse ponto ainda, que o Tiago fala assim: regozijai-vos ou alegrai-vos quando passardes por várias tribulações. Eu primeiro assim: como assim? Alegrar pela tribulação? Não eu. Né? Aí Deus fala: desse tamanho. Desse tamanho. Não é como um masoquismo que você gosta da tribulação, mas porque ela está alcançando o objetivo de te conduzir mais perto para o Senhor. E chega um momento que você é tão um com Ele, que isso te traz gozo e nada dói. Aleluia. Dói é estar longe de Jesus. Louvado seja Deus. Na negação de sua própria vontade, entregando-se totalmente à vontade do Pai, a obediência de Cristo alcançou sua mais alta perfeição. As Escrituras nos dizem, irmãos, em Hebreus, eu queria que você abrisse lá, eu citei o verso 7 do capítulo 5, mas eu queria que lesse o 8 e o 9, para você ver uma coisa: ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tornou-se o autor da salvação de todos os que obedecem igual a ele. Olha aí, vê se é isso aí que está escrito, Hebreus 5, verso 8 e 9. Pode ler. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Amém? Amém, Jesus. Irmãos amados, nós não vamos entrar aqui como que Jesus aprendeu a obediência, teologicamente falando, biblicamente, o significado total disso, quer dizer, total não tem como a gente dar, mas o significado amplo disso, porque não tem. Mas veja bem, você esperava ter um versículo desse na Bíblia? Jesus aprender a obediência? A gente não esperava isso. Ele aprendeu pela sua humanidade, através do seu sofrimento, que é o que está escrito aí. E assim ele tornou-se o autor da salvação de todos os que? De qualquer um. De quem? Dos que obedecem. Aí está. Foi ali, nessa oração, aqui no Getsemane, junto aos eventos da sua paixão, que culminou em sua morte. Irmão, sabe o que é paixão, né? Esse negócio de, eu estou apaixonado. Paixão é sofrimento, tá bom? Nos eventos da sua paixão, que culminou em sua morte, que ele provou sua obediência ao Pai, mais do que todas as outras vezes. Agora que é hora de obedecer, mais do que toda a vida sua que você obedeceu. Eu quero que você abra agora em Filipenses 2. Veja o resultado da obediência. A gente ainda vai falar mais um pouquinho de obediência, mas veja o resultado. O que isso resultou em Jesus? O resultado dessa obediência até a morte deu-lhe o poder sobre todas as coisas e todas as pessoas. Você perdeu uma oportunidade boa de dizer amém. Aleluia. Fala amém direito. Amém. Filipenses 2, do 5 ao 9 diz como? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo
vivendo a vida comum de um ser humano. Certo? Deu 9. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Aleluia. Amém. E vai lendo na sua versão, você está vendo com as variações que abrem melhor aí. Que vai abrir a cabeça aí para você entender. Presta atenção, atualmente, irmão, presta atenção no negócio. Voltando aí à questão da obediência. Atualmente, quando a gente ouve essa palavra, obedece, o que acontece com você? Ela não está soando estranho aos nossos ouvidos, chegando a causar náuseas em algo? Obedece. Obedecer. Sabe por quê? Porque essa palavra obedecer, ela grita para que sejamos humildes. E ser humilde não faz mais parte da meta da vida das pessoas. Fé, isso fere o nosso eu. Você vê que agora está diminuindo o número de pessoas humildes. Porque é claro que isso é uma herança maligna, mundana, uma pregação, uma doutrinação mundana do egoísmo, de que você pode, de que você vai chegar lá, que você pode fazer o pior. De todos os funcionários você é o pior, mas ai de quem falar que você é o pior. Para mim você não é o pior. Eles que não conseguiram ver a sua capacidade, de tudo aquilo que você faz, você não precisa fazer. Aí, para que fazer daquele jeito ali? E o que você faz também está bom. Então, para que você vai se rebaixar? Os outros vão falar com você e você vai se rebaixar? Quem vai mandar você falar, calar a boca? Mandar você fazer isso? Ninguém manda em você, não. Essa é a pregação, a doutrinação. E começa aqui, ó. Mas escreva isso, irmãos, aí, ou na sua cabeça, ou no seu coração. Sem humilhação não existe obediência concreta. Não há lugar para a obediência onde tem orgulho. Veja que foi dada a sugestão a Adão de ser como Deus. O que ele fez? Aí ele desobedeceu a Deus. Cedeu à tentação. Tentou usurpar. Como quem? Como quem tentou ele fez. Tentou usurpar a glória de Deus. Tentou usurpar a Deus lá, o nome de Deus. Queria glória para si mesmo. Cheio de orgulho. Ele dispensou a obediência. Aí ele faz isso com o homem também, e o homem procedeu da mesma forma, ao contrário do que nós acabamos de ler em Filipenses 2, ele se humilhou, se tornou servo, sendo Deus. Ele era o próprio Deus, não se apegou aos seus privilégios, aos seus atributos divinos, mas aceitou e escolheu esse caminho da humilhação e da obediência, ao contrário daqueles dois lá que nós acabamos de falar, Satanás e Adão. Para não somente se rebaixar ao estado de ser humano, mas se submeteu a essas pessoas que ele havia criado para sofrer pelas mãos deles até a morte. E obedecer. Conversei com alguns pastores aí, até durante a semana mesmo. Eu estava começando a preparar essa palavra aí. Essa é reclamação. Reclamação não é reclamação, é uma observação. Os pastores agora não dizem assim, irmão, eu preciso que você faça isso, porque não posso. Tenho isso, tenho aquilo. Evita falar, você precisa obedecer. Porque obediência não está mais no currículo, não está mais no dicionário, não está mais na vida.
Então estou evitando a falar isso. Aí eu prefiro fazer, pastor Charles, porque se eu peço alguém para fazer, ninguém nunca faz. Então ele vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Eu peço. Tem que mudar o termo, né? Eu mando alguém fazer. O pai, a mãe já está começando a mesma coisa. Eu te pedi para fazer isso. O professor na escola, o diretor, a polícia que fala por causa da arma, né? Porque se não tiver arma, o sujeito não se abaixa. Não. É a arma. Toda autoridade que eu estou dizendo. Todos os que se humilham não são exaltados, não é isso que a Bíblia diz? Amém. A Bíblia diz o que? Todos os que se humilham serão exaltados. Amém. Não vou falar de novo as coisas que eu já falei sobre humilhação. Mas veja o que aconteceu com Jesus, quem foi Jesus e qual o resultado disso. Nós acabamos de ler. Aconteceu com ele. Ele foi exaltado. O Pai o ressuscitou. Aleluia. E após a ressurreição, a resposta do Pai continuou. A humildade com a obediência que ele teve. Exaltou. O nome dele é o maior de todos. Aleluia. Glória a Jesus. E o que vai acontecer? Um dia, todos mesmo, dobrarão seus joelhos perante ele e o reconhecerão como Senhor. Ele é Senhor. Ele é. Então nós não estamos precisando de voltar umas coisas atrás, rebobinar, né? Quem é da época da fita, rebobinar a fita para conseguir reentender umas coisas. A semana passada o irmão ali falou, ó, tem um dos pastores da nossa igreja, a humildade dele constrange a gente, né? E é verdade. Constrange. Tem aquela pessoa assim que você pode falar, sair, e já aconteceu isso várias vezes, de saírem falando mal e difamar até. Sempre se cala. Deus dá a resposta. Vamos continuar aqui. Com quais olhos podemos contemplar os mistérios envolvidos nessa oração do Getsemane? Temos ali o Pai oferecendo ao seu Filho amado o seu cálice de ira. Em segundo lugar, temos o Filho sempre tão obediente, expressando uma oração que ele sabia que não podia ser atendida. Se possível, passa de mim. Ainda bem que ele colocou se possível. Nós estamos colocando assim como esse choque. Claro que Jesus sabia que o Pai não poderia atender. Nós temos um terceiro ponto, que além do Pai não atender essa parte de sua oração, dá a ele de fato o cálice. E por fim, o Filho rende-se à vontade do Pai, fica satisfeito que sua oração realmente não podia ser atendida e segue a senda do Calvário para beber. Mas tudo isso tem um significado, irmão. Essa foi a garantia de que também nós, ao nos unirmos a Ele, seguindo o seu caminho, aprendendo com Ele, possamos ter nossas orações respondidas. Porque ali Ele ganhou direito para nós de termos as orações respondidas. Essa verdade está totalmente em harmonia com o esquema da redenção. Jesus sempre ganha para nós o oposto do que Ele sofreu. Ele foi preso para que nós pudéssemos ser livres. Amém. Ele foi feito pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Ele morreu para que pudéssemos viver. Amém. Sofreu a maldição de Deus para que a bênção de Deus se tornasse nossa. Amém. Você está vendo aí? E ainda suportou ter essa partezinha da sua oração não respondida para que as nossas orações tivessem resposta.
Por isso, disse no início, a oração do Getsemane precisa fazer também parte da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lá, o Senhor suportou o que não conseguiríamos suportar. Mas se Ele não fosse até o fim, aquela carga ia cair sobre nós assim mesmo, e eternamente. Nós merecíamos que Deus ficasse surdo para nós o tempo todo, nunca nos escutasse. Jesus vai, toma esse lugar, sofre isso também por nós. Pelos nossos pecados, Ele sofre a carga daquela oração não respondida. E o que ocorreu foi que o seu sofrimento tirou o nosso. E se permanecermos nele, o mérito dele obterá para cada um de nós a resposta de cada uma das nossas orações. Glória a Deus. E é assim, meus queridos, na mesma proporção em que ele se prostrou lá no jardim, também nós devemos nos prostrar. Amém. O Espírito Santo que nele habitou é o mesmo que foi enviado para habitar em nós e nos fazer participantes dessa obediência. Amém. Esse Espírito nos ensina a nos render nossa vontade totalmente à vontade do Pai e a renunciar, mesmo diante da morte. Não é a nossa vontade que vale no fim das contas. Esse Espírito abre os nossos ouvidos para ouvir o que o Pai tem a nos dizer e nos ensinar. Ele nos revela como a união com a vontade de Deus é a união com o próprio Deus. E a nossa vontade se renova e desperta, e sentimos uma alegria em entregar a nossa vontade para ser instrumento da vontade dEle, e assim aprendendo a viver para os interesses de Deus, para o seu reino. Nós precisamos chegar nesse ponto, meus irmãos. Nós precisamos, e o salvo, de uma maneira ou outra, ele vai chegar. Amém. Que não seja necessário passar pela mesma aflição que o Senhor passou. Essa aflição se avizinha, está rondando o Brasil, da aflição, da morte, do terror, da tortura, como diz, coisas que nós não estamos acostumados, que estranham a nossa carne, ou que a nossa carne estranha, está se avizinhando, está batendo vigorosamente a porta. Mas que não precisa chegar nesse ponto, porque nós sofreremos menos, já estaremos num ponto em que isso não mais importa. Jesus viveu uma maneira tão obediente a Deus, uma vida tão obediente a Deus, que ele sentiu realmente angústia e tristeza, mas se ele não tivesse vivido dessa maneira obediente, teria sido muito maior. Estou falando como ser humano. Vamos deixar Jesus de lado, mas vamos pegar Pedro e Judas, os dois que nós vimos que traíram a Jesus. Pedro estava ali com Jesus, por mais impetuoso que ele fosse, por mais falastrão que ele fosse, por mais querer passar na frente dos outros que ele fosse, por mais atabalhoado que ele fosse, não importa, ele esteve lá com Jesus, ele se preocupava com Jesus. Nós pregamos aqui uma quinta-feira, quando Jesus lhe revelou, ali ele tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus fala lá da morte, da morte que ele vai ter que sofrer. Pedro chama ele à parte e falar sobre isso, ele falou sobre isso aqui. Um filho de Deus não tem condições de ser possesso pelo diabo. Pedro não ficou possesso por Satanás. Jesus repreendeu porque aquelas palavras eram palavras procedentes de Satanás. Mas ele amava tanto ao Senhor, ele não queria que acontecesse isso. Você não quer que uma pessoa que você gosta, uma pessoa lá da sua família que você ama, você está com ela, você não quer. Nós já falamos sobre isso aqui, eu não vou repregar, nem embora a maioria não estava aqui, mas não precisa. Mas Pedro e Judas, pelo que nós vemos de Judas, mesmo que a Bíblia não nos dá esse detalhe, é aquela pessoa que estava ali com Jesus sim, mas ele dava aquelas escapulidas. Em João vai falar várias coisas. João 6, João diz lá que Jesus sabia desde o início quem o havia de trair.
João também fala que ele ficava com a bolsa, ele era tesoureiro. E ele, ó, lançava a mão na bolsa para roubar o dinheiro da igreja. Como você acha que Judas tinha condições? Na hora que ele chegou de frente a frente com a crise, ele não suportou. Pedro chegou diante da crise e se entristeceu e foi chorar amargamente. Judas fez mais. Ele não só chorou amargamente, ele não só ficou desesperado com a situação, ele deu um jeito na situação, a maneira dele, que não foi a maneira de Deus. Quando nós não estamos na presença de Deus e vem uma situação extrema, você vê que os filhos de Deus também sentem, são abalados também, mas têm atitudes diferentes. No final, Deus vem para consolar, confortar. Então você está vendo? Que estejamos unidos em Cristo. Parece que teremos que entrar mais profundamente nessa oração do Getsemane para a gente conseguir aprender a fazer o mesmo tipo de oração. Parece que é assim que experimentaremos a vontade divina, mesmo quando ela não estiver em sintonia com a nossa. Pode acontecer, é comum acontecer, embora o nosso propósito, a nossa meta é ir adequando, chegar num ponto que a vontade nossa e de Deus seja igual. Porque desejar o que Deus deseja, irmãos, é o melhor que nós podemos fazer. Amém. Desejar a vontade de Deus. Você já viu aquelas pessoas? Viu, pastor, eu queria vou para você, eu queria um conselho, que eu estou para fazer assim, assim, assim. Aí você dá o conselho, a pessoa vai lá e fez diferente. E o conselho, olha, irmãos, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. De vez em quando eu vou ter que falar isso. Eu tenho percebido que os conselhos bíblicos hoje estão sendo rejeitados. Quando você senta com uma pessoa, a Bíblia diz assim, você deveria fazer assim, assim. Parece que tem um bloqueio espiritual. Mas se ela vai no psicólogo, se ela vai num amigo e fala, olha assim, olha você, ela não fala, olha nenhuma Bíblia. Não, mesmo. Né? Primeira coisa que o amigo vai, olha o seu coração. Faz o que o seu coração está mandando. Aí a Bíblia diz e fala assim, enganou o seu coração do homem e desesperadamente corrupto. Como é que você vai confiar no seu coração, irmão? Né? É isso que eu quero. Irmão, para, pensa, vai orar, vai buscar o Senhor. Né? Não confie na palavra de Deus. Peça nas suas orações, Senhor, tira qualquer bloqueio da minha vida, para que eu entenda que a palavra do Senhor é também a minha vontade, é a melhor vontade para a minha vida. Amém. Quando você fala assim, não faz isso não, olha o que vai dar, você está fazendo errado. Não, mas isso é tudo que eu preciso no momento. Não é, irmão. Não é, porque vai dar com os burros na água. Não é, faz o que Jesus está falando. Faz o que Jesus está falando. Você vai sentir, é a sua carne que está sentindo aquela necessidade. E o seu espírito vai clamar. Quando você obter essa vitória que você deixou, a sua carne vai perdendo força. E você vai ver que foi melhor mesmo não ter feito daquele jeito. É o melhor, é a vontade de Deus cumprir na nossa vida. É o melhor a vontade de Deus, irmão. Pô, isso dói mesmo, não é uma coisa assim fácil, simples. Não, eu estou fazendo a vontade de Deus, olha como eu vivo feliz. Não. Onde fica aí o renunciar a si mesmo? Isso dói, isso vai de encontro a alguns conceitos que nós adquirimos ao longo do tempo, vai de encontro a algumas pregações aí que nós estamos falando aí no início da igreja moderna. Não, a sua vontade não, ponha ela debaixo de um jugo e submeta ela ao Senhor. Que façamos isso, eu estou incluído nisso aí. Este é um dos segredos, um dos maiores segredos do poder da oração. Amém. Glória.
você quer ter poder na oração, você quer ter oração respondida. Esse está aí um dos maiores segredos. Então nós falamos duas coisas básicas: a obediência de Cristo, que traz para nós esse exemplo do que é realmente obediência. E olha que nós não falamos tudo sobre obediência, eu acho que também não é necessário, que eu acho que todo nós entendemos. E depois nós dizemos que o Espírito Santo nos dá essa capacidade de fazer isso. O mesmo Espírito que habitou em Jesus e levou ele a viver a vida que ele viveu, em obediência e submissão ao Pai, ao ponto de fazer até mesmo essa oração diante da morte. É o mesmo Espírito que habita em nós. Amém? Louvado seja Deus. Que o Espírito do Senhor esteja ainda fazendo com que nós ruminemos essa sua palavra no nosso coração. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome. Bendizemos o teu nome. Estamos aqui para te agradecer, inclusive, pela obediência do Senhor Jesus Cristo, que por meio dela conquistou muitos direitos, Senhor, para nós. Direitos que nós não tínhamos. Direito que um filho da ira não tem. Direito que mesmo um destinado à vida eterna, antes dele chegar-se à salvação, ainda não pode desfrutar. Mas esse direito pode ser desfrutado por todos aqueles que aceitaram a salvação, que recorreram à vida em Cristo Jesus. E nós te agradecemos porque nós entendemos que cada uma dessas coisas foram conquistados pelo Senhor. Obrigado pela igreja do Senhor presente. Nós entendemos que aqueles que estão presentes são os que o Senhor queria falar. Claro que o Senhor queria falar com todos, quer falar com todos, mas há uma necessidade específica, Senhor, irmão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos traga de volta o espírito da obediência. O Senhor traga de volta a nós o espírito da humildade, meu Senhor. O Senhor traga de nós o mesmo espírito e o mesmo sentimento, como nos diz a sua palavra aí aos Filipenses, que houve em Cristo Jesus, para que possamos ver a tua glória, para que possamos nos humilhar mesmo ao Senhor e estar diante do Senhor até o dia de sermos exaltados, que é o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo nesse momento, no nome de Jesus. Também nós oramos para que a tua igreja seja despedida deste lugar, na paz do Senhor Jesus. Oramos pelos lares aqui, oramos pelas famílias aqui representadas, e por aqueles que não puderam, quiseram, mas não puderam estar. Que o Senhor vai de encontro a eles também. O Senhor abençoe eles também. Que o Senhor sara a vida deles também, tanto no corpo quanto na alma. Que a vontade do Senhor possa ser revelada, meu Deus, clareada na mente desse teu povo. Dá-nos uma semana de bênção, de vitória, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para receber a bênção apostólica.